Olá, héteros! No tutorial de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa edição. Então, sintam-se em casa, né? Vai ficar aqui durante 15 minutos. Eu comecei adicionando molde. Eu sei que esse molde tem as medidas erradas, mas eu uso ele porque eu sei cortar, então fica certinho no perfil. Eu comecei diminuindo a opacidade dele e adicionando a imagem principal. A imagem principal, ela é uma arte, eu não sei quem fez, mas todos os créditos reservados. Eu inverti a imagem principal porque na minha cabeça eu já sabia o que eu queria fazer ali no perfil. Então eu precisava de um espaço para colocar as asas da arte, né? Que eu colocaria na arte. Eu fui fazendo o efeito de chiclete desse jeito. Tentaram me ensinar de outro jeito, mas eu não consegui aprender. Eu posicionei a imagem, deixei ela do tamanho de que eu não precisasse fazer dos em cima e embaixo e do lado esquerdo, só do lado direito. E aí depois eu só dei uma arrumada nesse meio cinza que tem aí, borrando, colocando borrões na imagem, diminuindo a opacidade deles e tirando eles de cima do rosto da personagem das partes que eu não achei necessário. Depois eu adicionei com o pincel aerógrafo na cor predominante. Eu fui pintando desse jeito que vocês estão vendo aí, pra não ficar, não aparentar que foi um efeito de chiclete que foi feito ali, né? Chiclete. E aí depois eu fui com o preto, borrando ali pra não aparecer também o efeito de chiclete que eu fiz ali embaixo, tá? Depois eu adicionei as asas. As asas, elas não eram assim, tá? Elas eram normais mesmo, tinha essas asas que eu coloquei agora, só que eu queria que a asa ficasse grande. E se eu deixasse a asa do jeito que eu queria ir, ela ia cortar uma parte da asa, eu não queria que cortasse. Então eu peguei uma asa que ela é reta e eu posicionei, né? Como vocês estão vendo ali, não tem daquele lado, então eu fui lá e cortei do outro lado. Aí eu apaguei a asa da direita e dupliquei a asa da esquerda e deixei ela pra direita também, tá? Eu coloquei a asa, bonitinha ali e coloquei a asa do mesmo jeito. Se você for parar pra observar, o jeito que a personagem foi desenhada é meio de lateral, então a gente precisa deixar a asa como se tivesse um aspecto de que estivesse de lado, né? Então a gente começa mexendo. Não é essa opção, é outra, então eu vou esperar eu ir pra opção certa, tá? Aí a gente vai começar nessa opção do meio aí, que eu não sei o nome disso, não dá pra ver, como eu estou narrando por cima. Aí eu começo posicionando ela bem bonitinha ali, ó. De um jeito que ela fique parecendo que esteja de lado. Eu vou abaixando ela, posicionando ela bem certa, tá? Dá pra ver a diferença já no que eu mexi. Depois eu vou mexendo nesses pontos, nessas bolinhas aí, pra mostrar pra vocês os pontos que mexe pra, deixar a edição com um aspecto mais real, assim, essas asas aí, deixá-las com um aspecto mais vivo, não tão robótico, não tão falso, eu diria, não tão falso, robótico não, falso. Ainda pra ver a mudança já. E se você achar necessário, você consegue diminuir a opacidade pra ficar mais transparente. Mas eu deixo em 100% porque achei que ficaria melhor. E fica assim. Eu ainda moveria a asa um pouco mais pra cima depois que eu terminei a edição e parei pra ver. Eu ainda colocaria ela mais pra cima, ó, dá até pra ver ali a diferença, ó, ali no quadradinho. Subiu um pouco mais e o aspecto mudou bastante, ficou bem melhor. Mas como a edição já foi entregue e feita, não vamos mexer nisso. Depois eu posicionei o título só pra ver onde ficaria, se ficaria bom. E eu comecei adicionando outras texturas. Eu comecei com essa textura e eu apaguei do rosto dela pra não... Porque o rosto dela, ele pega sombra por conta do chapéu, né? Então eu arranquei a textura do rosto pro rosto continuar escuro. Depois eu coloquei essa textura pra mexer com as cores e tirar o aspecto de cinzas da edição.
Então eu não coloquei a textura em cinza. Deixei ela das cores normais mesmo. E é isso. E eu dei uma apagada no rosto também, mas não tanto, pra não dar diferença do tom. Depois eu coloquei mais uma textura. Essa com umas estrelas e eu dei uma apagada no cabelo também. E no rosto também. Depois eu adicionei essas estrelas. Essas estrelas aí, esse overlay era verde, era preto e verde. As estrelas eram todas verdes. Então eu tive que mexer no balanço de cores delas pra mudar. As estrelas eram, tipo, muito saturadas em verde. Tipo, nesse verde que tá bem aí agora, elas eram desse jeito. Então eu mexi no vermelho, no verde e no azul da edição. Da edição não, do overlay pra deixarem elas azuis. Eu deixaria elas brancas, mas eu queria não, né? Mas eu deixei elas em azul porque eu achei que destacou melhor o rosto da personagem e que destacaria melhor as borboletas, porque eu já sabia que eu ia colocar elas. Já tinha, como eu disse, já tinha edição pronta na minha cabeça. Depois eu coloquei mais uma textura e essa foi só pra dar uma clareada mesmo. Depois eu adicionei os pontos brilhantes não, né? Os pontos em brancos que eu uso em todas as minhas edições. As que eu não uso é porque eu esqueço, né? Essa também foi só pra dar uma mesclada com o preto do fundo, pra dar uma aumentada nele. Mas nada demais, eu tirei toda a parte que pegava na personagem. E depois eu adicionei as borboletas. Eu fui duplicando as borboletas e apagando. Coloquei cada uma, tipo, no seu devido lugar, por meio de duplicações e afins. Depois juntei tudo. Porque, sim. E aí depois eu coloquei o título. Eu coloquei aquela borboleta ali propositalmente pra parecer que ela estivesse no lugar do O saindo dele. Eu queria que ela fosse o O, mas eu tentei desse jeito e não ficou legal, ficou estranho. Então eu preferi deixar o O ali mesmo em letra. Depois eu adicionei esse círculo. Não me pergunte o que é isso, que eu também não sei, mas eu achei que ficou legal. Eu comecei com esse pincel aí, que é o... Não lembro o nome dele, depois você volta o vídeo e vê o nome dele. Eu adicionei numa camada com sobreposição e eu adicionei ele em branco, tá? Eu fui ele em régua e fui na redonda e eu adicionei por ali mesmo, tipo, só passei assim e já era. Aí eu coloquei em branco e já era também. É sobre isso. Depois disso, o que eu fiz? Eu peguei a borracha com o pincel aerógrafo e passei nas bordinhas pra ficarem meio que, tipo, dessem a impressão de que, tipo, estão saindo de algum lugar, sabe? Tipo, meio que estão nascendo, entre aspas. Ai, ignore meu irmão chorando, tá? Mas, tipo, dessa impressão de que seja saindo tipo, de trás da manga dela, ou, tipo, sei lá, só uma impressão boboca. Depois eu fiz uns riscos aleatórios, de verdade, tipo, bem aleatórios mesmo. Só pra dar uma impressão, tipo, mais preenchimento, assim, pras partes que estão em branco. E eu fiz a mesma coisa, coloquei em camada branca e coloquei em sobreposição, tá? E aí acabou por aí, tá? Aí você salva como PNG e você vai pro Photoshop Express. Eu só vou usar ele de novo, só os filtros dele, porque assim, não achei que é necessário colocar outros filtros, tá? Vamos começar com o Charmoso 3. Eu vou deixar ele, tipo, bem pequena a opacidade desse efeito. Tá, tipo, ó, bem... Eu gosto desse efeito muito, demais. Em edições mais escuras, porque, tipo, fica muito bom, sério. Depois eu mexi na saturação, coloquei ela em 15. Não quis mexer tanto. Vibração coloquei em 20 também. Não mexi muito também, do jeito que eu costumo mexer. Depois eu coloquei um efeito que não tá aí. Eu mexi nos pretos e nas sombras da edição. Eu tô na parte errada aí, tá? Ignorem. Daqui a pouco eu vou perceber que não é aí. Aí eu percebi já.
Aí, tipo, mexo nas sombras e eu diminuo 5, entre 5 e 10. Aí fica na sua escolha o que você vai querer mexer, tá? Mexe nos pretos também da edição, na mesma aba. E coloquei entre 5 e 10 também fica na sua escolha, tá? E por último, eu mexi no ruídos. E eu coloquei no máximo, porque ele tira todas as impurezas, eu diria. Tipo, vou dar um exemplo aí pra vocês, né? Aproximei, ó. Tipo, ele limpa bastante a edição, e isso é muito bom, tá? E, tipo, em filtros é basicamente isso. Agora a gente vai pro GIF Master, ou Snapgif para os íntimos, tá? Aí eu dei uma bugada, porque, tipo, Ah, não, pera. Calma. Passei a informação errada. Eu fiz o GIF por esse aplicativo que eu não sei falar o nome, tá? Eu apaguei da parte que ficaria o rosto da personagem, porque, tipo, o site não tava carregando pra mim, eu tava com muita pressa, então é sobre isso, entendeu? Aí eu já salvei em GIF, eu não salvei em vídeo, eu salvei em GIF porque o site tinha bugado, então eu salvei em GIF, e aí eu fui pro GIF Master ou Snapgif para os íntimos, tá? Quando você salva em GIF, não tem a opção de aumentar a resolução, então seguimos a nossa vida, né? E aí vamos para o GIF Master, o Snapgif, tanto faz, foda-se. Ô, palavrão! Agora eu vou fazer o tutorial que eu não fiz no outro vídeo, então eu vou dar explicadinho aqui. Clica em iMake, imagem, álbum, aí você pega a edição, você vai clicar no maisinho, imagem, álbum de novo, pega o GIF dessa vez, tá? Aí você vai posicionar ele bem bonitinho na edição, bem cutie. Posiciona ele bem certinho, eu costumo posicionar ele um pouquinho maior que a edição, pra não dar diferença e também ele não pegar em partes, porque esse aplicativo às vezes é muito bugado, então eu recomendo. Depois você vai em ferramentas e mistura, e tipo, tem várias opções legais, mas as que eu recomendo são essas aí que eu tô clicando. Na verdade eu vou clicar em umas que não faz sentido, tá? Mas é sobre isso. Eu vou salvar em 3 efeitos, em 3 misturas. E essas são as melhores para esse tipo de edição e para esse tipo de GIF, tá? Você pode escolher deixar entre 2000 e 1800, os 10 carregam no amino como perfil, tá? Só em ícone que não carrega, tá? Então ícone eu salvo menor, tá? Depois é só em ali em gerar e clicar em alta qualidade. E aí vai só esperar carregar. E quando aparecer essa tela já vai estar carregada e já pode voltar já. Agora eu vou usar outra mistura, que é essa daí, tá? Essa mistura aí, ela... Na verdade, todas as misturas variam de edição pra edição, tá? Então é meio, né? Também varia de GIF pra GIF. Tipo, se o GIF for preto e o fundo dele for branco, aí você tem que arrumar outro, tá? Aí se o GIF for branco e o fundo dele for preto, aí são essas que eu mostrei, tá? Mas varia também de edição pra edição. Esse efeito ele deixa mais transparente. E aí eu circulei pra vocês verem as partes que, tipo, tá um pouquinho de GIF, tá? Não é, tipo, muito, mas o GIF desse efeito é mais transparente, o filtro dele. E aí, depois, tá pronta, tá? É isso. É só isso. Depois que você fizer isso, você já pode cortar. Eu vou reforçar que, tipo, eu sempre corto pelo Photoshop, porque pra mim é muito mais fácil que cortar pelo Ibis. Então, é sobre isso. Tipo, na minha cabeça é mais fácil, mas se eu aprender, provavelmente eu começaria a cortar pelo Ibis, tá? Começa abrindo com molde, e você vai e coloca a edição que você colocou os efeitos, os filtros. Não coloca que você pôs o GIF, porque senão vai ficar ruim o GIF, tá? Aí você coloca a última que você fez antes de você colocar o GIF, tá? Aí você vai colocar o molde por cima e vai colocar as medidas. Eu coloco 255 e 255 e eu mesmo posiciono porque na minha cabeça fica melhor do que, tipo, colocar ali, porque não vai dar certo as medidas que tá ali, porque tá errado. Mas se você posicionar, fica certinho, tá?
Depois você salva aí e bota no teu perfil. Eu vou mostrar aí pra vocês como fica no perfil. O Amino, ele tira muita qualidade. Inclusive, é por isso que eu não gosto de fazer edições com GIF, né? Mas... GIF é muito legal de trabalhar, sério, é muito bom. Eu tô entrando no perfil da pessoa que pediu, tá? Pra vocês verem como fica. Fica lindo, tá? 2 beijos. Mua.